Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo. Neste vídeo para comentar, não poderia ser outro tema, a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito dos decretos das armas. Um julgamento que foi iniciado para referendar as liminares que haviam sido deferidas monocraticamente pelo ministro Edson Fachin e que foi concluído ratificando essas liminares e, portanto, sanando as ilegalidades que haviam sido cometidas, os verdadeiros atropelos processuais havidos durante a tramitação desses processos. O julgamento foi concluído com o placar final de 9-2. Foi este o placar dos votos, além do ministro relator, o ministro Edson Fachin, que votou pelo deferimento das liminares e consequente suspensão dos principais trechos dos decretos, votaram acompanhando o posicionamento dele o ministro Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. O ministro Luiz Fux acompanhou também o posicionamento do relator, porém com algumas ressalvas interessantíssimas, nós vamos ver já já. E divergiram do ministro relator os ministros Nunes Marques e André Mendonça. Aliás, cabe aqui uma observação a respeito dos votos, tanto do ministro Nunes Marques quanto do ministro André Mendonça, e em especial o voto do ministro Nunes Marques, que fez aqui uma honrosa referência ao meu trabalho, citando aqui como fonte para demonstrar que o voto do ministro relator, pautado naquela associação de mais armas, mais crimes, é uma associação falsa. Ele registra aqui o que está lá em um dos nossos artigos, que consta inclusive do Articulando em Segurança, no texto que está lá no Articulando em Segurança, mostrando que nós tivemos a redução, o recorde nos índices de homicídio, juntamente com a elevação recorde na circulação de armas, desmontando a falácia que foi trazida no voto do relator sobre essa associação direta. O voto do ministro Nunes Marques é um voto extremamente técnico, eu diria que é o melhor dos votos que foram proferidos durante o julgamento, aborda a questão de forma bastante elucidativa, desfazendo essas fantasias ideológicas que constam nos votos para a derrubada dos decretos. No entanto, chamou extremamente a atenção o fato de o ministro Nunes Marques não suscitar a nulidade do procedimento, tendo em vista que ele estava com os processos sob vista. Ele havia pedido vista desses processos, o julgamento estava paralisado por conta disso e se esperava que ele suscitasse uma questão de ordem para fazer com que esse julgamento retomasse o seu rito, ou seja, essa sessão não poderia valer porque os processos estavam com ele e não existe previsão de que o relator, o ministro Edson Fachin, puxe de volta esses processos. No entanto, ao não suscitar essa nulidade por questão de ordem, ele acaba chancelando o procedimento que foi empreendido. No momento que ele participa do julgamento, ele deposita o seu voto e não faz nenhuma ressalva, ele concorda com essa manobra que foi feita pelo ministro Edson Fachin, e isso faz com que a questão se torne superada. Não se tem mais o que arguir a respeito dessa ilegalidade, dessa manobra, tendo em vista que agora existe uma decisão da Suprema Corte, do seu plenário, como é imposto pela legislação, concluindo pelo deferimento da medida. Então, qualquer questão que houvesse de cunho processual acaba sendo superada a partir do momento em que a votação se conclui sem essa ressalva. Havia, inclusive, uma expectativa de que não se alcançasse os 8 votos necessários para a convalidação da sessão. Nós já vimos aqui que, por se tratar de ADI, são necessários 8 votos, independente do posicionamento, para validar a sessão. Então, se esperava que esses votos não fossem alcançados. Nós só tínhamos no início 6 votos, inicialmente 5, depois 6,
que forma a maioria pelo deferimento das medidas cautelares, das liminares, mas não era o suficiente para validar a sessão em si. A sessão em si precisava de 8 votos, mas isso não se confirmou, todos os votos foram depositados antes do encerramento da sessão. Além do ministro Nunes Marques, o outro voto contrário à concessão das liminares foi do ministro André Mendonça, que faz aqui uma exposição muito mais superficial, inclusive não fazendo aí digressões sobre aspectos que seriam aspectos bastante importantes de se tratar no voto, e essencialmente dizendo que ele não visualiza os requisitos para a concessão das liminares, desfazendo também algumas narrativas, mas um voto extremamente mais superficial, não é um voto tão técnico quanto o voto do ministro Nunes Marques. E o voto que acompanhou o relator com ressalvas foi o voto do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux teve um posicionamento de acompanhar o relator quanto ao mérito, né, das próprias liminares, quanto ao seu teor jurídico, o seu entendimento, mas fez ressalvas que são importantíssimas e técnicas do ponto de vista processual. São ressalvas extremamente técnicas, essas ressalvas que foram feitas pelo ministro Luiz Fux, com toda a restrição que tem ao seu posicionamento, as manifestações que o ministro Luiz Fux já proferiu a respeito da questão da circulação de armas. Neste aspecto, o voto dele é tecnicamente muito bom, processualmente muito bom, porque apesar dessa posição, o ministro deixa claro que essas decisões que estão sendo tomadas só poderiam valer durante o período eleitoral, tendo em vista que foi isso que o relator utilizou para justificar, puxar os processos de volta do ministro Nunes Marques e votá-los imediatamente. Então, o ministro Luiz Fux diz o seguinte: ele propõe aqui que a eficácia das medidas cautelares deve ser estabelecida por prazo certo, qual seja até o fim do período eleitoral, após o qual deverá ser reavaliada a necessidade de nova cautelar. Posicionamento extremamente coerente. Se a desculpa do ministro Edson Fachin para puxar os processos, atropelar o pedido de vista, foi o risco de violência política durante o período eleitoral, faz total sentido se limitar a eficácia das medidas que estão sendo agora deferidas a esse período, uma vez que, passado esse período, a justificativa do ministro Edson Fachin para demonstrar o risco da demora cai. E é isso que o ministro Luiz Fux pontua aqui de forma bastante clara e, neste caso, acertada. Repito, apesar do seu posicionamento, na minha leitura, equivocado quanto ao próprio posicionamento de fundo, à própria compreensão a respeito do deferimento das medidas cautelares. E uma outra ressalva que foi feita pelo ministro Luiz Fux diz respeito aos CAC, aos colecionadores, atiradores e caçadores. Ele pontua aqui, a conclusão de seu voto, que faz a ressalva, tendo em vista o tratamento excepcional conferido aos colecionadores, atiradores e caçadores pela Lei 10.826, a qual autoriza no artigo 6º, inciso 9º, combinado com o artigo 24, a aquisição, posse e porte de armas de fogo de uso restrito para os fins de suas atividades esportivas. Então, ele propõe aqui que a restrição à aquisição de armas de uso restrito, que é estabelecida pelo ministro Edson Fachin, não valha para os CAC, porque os CAC já têm essa previsão em lei, sempre existiu essa possibilidade de adquirir armas de uso restrito, então não se poderia colocar os CAC no mesmo pacote dos demais adquirentes de armas de fogo. No entanto, o ministro, apesar dessa posição, ficou vencido. Os votos prevalentes foram os votos pela concessão das liminares e, portanto, suspendendo os efeitos daqueles trechos mais importantes dos decretos das armas. Com isso, como nós já vimos aqui outras vezes, o desarmamento passa a ser uma imposição permanente no Brasil, a aquisição de armas se torna praticamente impossível, na medida que foram igualados os dois requisitos
demonstrar efetiva necessidade e declarar efetiva necessidade, agora virou a mesma coisa. Para os dois casos vai ser necessário demonstrar efetiva necessidade, é a realidade que foi vivenciada sob a vigência do Decreto 523 de 2004 e que impedia completamente ou quase completamente a aquisição de armas de fogo na medida que a Polícia Federal indeferia qualquer pedido, justamente pela justificativa de não se ter vislumbrado a demonstração da efetiva necessidade. Isso atropela a nossa democracia. A democracia brasileira acabou definitivamente ontem. Com esse julgamento não há mais nenhuma ilusão de estarmos em um regime democrático, na medida em que o desarmamento no Brasil é questão que foi colocada para a opção popular expressa nas urnas. Nós tivemos em 2005, um referendo justamente para que a população dissesse se queria ter acesso ou não às armas de fogo, se deveria existir no país o comércio de armas de fogo e munições ou não. E a população foi inequívoca, quase 60 milhões de votos, quase 64% do eleitorado fizeram a sua opção por estabelecer a permanência desse comércio, ou seja, por continuar tendo acesso a armas de fogo e munições. Então, se vem uma decisão judicial que, na prática, impede o acesso a essas armas e munições, evidentemente se está atropelando a vontade democrática, a democracia acaba, a opção popular, o voto popular expressamente manifestado está sendo ignorado e isso é completamente incompatível com regimes democráticos. Não há qualquer ilusão mais que permita acreditar que a vontade popular está sendo respeitada. Isso aqui é muito grave, mas foi o entendimento da nossa Suprema Corte, que na prática assume a gestão do país na questão das armas de fogo, né, estabelecendo que quem vai definir o que vale e o que não vale é ela própria, é a Suprema Corte, não mais o Legislativo, não mais o Executivo, nem mesmo o povo. Não vale o que o povo decidiu, vale o que a nossa Suprema Corte estabelecer como adequado para a sociedade. Há alguma forma de reverter essa decisão? Sim, existe, não a curto prazo, mas existe. Primeiro, nós temos que entender que foram julgados apenas os pedidos cautelares, que são as liminares, ou seja, todos esses processos ainda terão de voltar a julgamento para a apreciação de seu mérito. E se quando isso aconteceu, que não tem prazo, normalmente leva alguns anos, principalmente porque as medidas liminares vão ficar vigorando até lá, então essa suspensão vai ficar valendo até lá. Se nós tivermos uma alteração de cenário no momento do julgamento de mérito dessas ações, das ações diretas de inconstitucionalidade, nós poderemos ter um posicionamento diferente e essas liminares serem cassadas, serem revogadas e não se suspender os trechos dos decretos. Mas para isso é preciso que se tenha uma maioria na Suprema Corte. E essa maioria não é fácil de ser obtida. O presidente da República atual, que tem uma leitura sobre o acesso às armas muito mais liberal, voltada ao prisma de liberdade, de possibilidade de acesso, fez já 2 indicações da Suprema Corte. Caso seja reeleito, fará mais 2 e ainda assim ficará com apenas 4 ministros indicados por ele. Se nós não tivermos nenhuma mudança estrutural na Suprema Corte, essa reversão só vai ser possível num próximo presidente da República, ou seja, a partir de 2027. Então é essa a realidade que nós temos a respeito da possibilidade de reversão. Existem outras possibilidades que passam pelo campo legislativo, uma alteração nas normas que foram analisadas pela Suprema Corte neste último julgamento, mas isso fatalmente faria com que a questão fosse reavaliada pela própria Suprema Corte. Então tem de se avaliar que alterações seriam essas, que podem passar, inclusive, por uma nova sistematização legal, de forma mais abrangente, de modo que
toda essa discussão perca o sentido, ou nós podemos ter alterações nos próprios decretos, quem sabe até a revogação desses decretos e retorno àquela realidade do decreto 523 com pontuais alterações, ninguém sabe o que virá pela frente. De qualquer modo, insisto que toda essa discussão só tem o mínimo cabimento se nós estivermos em um cenário de que esses decretos continuem existindo. Caso o atual presidente da República não se reeleja, o seu adversário com chances de chegar ao poder já declarou que em 1º de janeiro, ou a partir de 1º de janeiro, vai revogar todos esses decretos, e aí o julgamento da Suprema Corte perde completamente a sua relevância, porque não existirá mais decretos para serem analisados. Os decretos cairão, o desarmamento vai ficar sendo imposto não por conta do julgamento da Suprema Corte, mas por conta da decisão presidencial de proibir, ou pelo menos limitar quase absolutamente, o acesso às armas aqui no Brasil. Então, o cenário de discussões só se estabelece a partir da subsistência, da continuidade desses decretos. Mudando o presidente da República, não vai ter decreto, não vai ter acesso às armas e muito provavelmente nós viveremos, inclusive, um cenário de imposição de medidas para que todas as armas adquiridas sejam restituídas. Aliás, o candidato adversário do presidente atual já disse claramente que vai fechar os clubes de tiro e que vai dar um jeito das pessoas que compraram armas devolverem esses artefatos. Isso foi declarado já por ele, não vai ser nenhuma surpresa, ninguém vai poder dizer que foi pego desprevenido a respeito dessa questão. Já é algo declarado e é o que ele vai empreender caso chegue à presidência da República. Então, o cenário que nós temos é esse. O momento agora é de calma, precisa-se ter uma leitura mais profunda do cenário, aguardar os desdobramentos. De agora até a eleição absolutamente nada vai acontecer, então o foco tem que ser direcionado àquilo que importa. Primeiro passo é a manutenção desse entendimento de acesso às armas na presidência da República, o que só vai existir caso o presidente seja reeleito, e em paralelo a isso se buscar a eleição de um Congresso forte e alinhado também à pauta de armas. E aí é fundamental ter o foco também no Senado, onde a eleição é majoritária, leva quem tiver mais votos. Se nós não tivermos pessoas preparadas no Congresso Nacional para a defesa da pauta de armas, e não é só ser favorável, é ter entendimento sobre essa pauta, para que daí nós possamos ter representantes no âmbito da Suprema Corte que também entendam efetivamente da pauta de armas e não embarquem em narrativas fantasiosas vendidas por ONGs desarmamentistas financiadas por recursos internacionais. Isso jamais será revertido. É claro, a ingenuidade de achar que os ministros são enganados. Eles não são enganados, eles estão aderindo a essas pautas de forma voluntária, sabendo o que estão fazendo. Só que, a partir do momento em que se tem a presença na Suprema Corte de verdadeiros defensores do acesso às armas, nós teremos a possibilidade de escancarar de modo muito mais claro as manobras que ali estão sendo feitas por influência das ONGs desarmamentistas e, mais do que isso, de usar todos os artifícios legais para que atropelos como este que acabamos de assistir a um pedido de vista não mais se repita. Mas o cenário agora, infelizmente, é de aguardo e focar nas próximas eleições, justamente a partir do que se poderá nós poderemos ver surgir os mecanismos necessários à reversão dessa absurda decisão da nossa Suprema Corte. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais esse conteúdo. Peço que não deixe de interagir aqui com o nosso espaço, deixando sua avaliação, se inscrevendo, ativando suas notificações, compartilhando o nosso conteúdo e principalmente registrando aqui o seu comentário. O que é que você acha a respeito dessa decisão da Suprema Corte? Quais são as suas expectativas de reversão? Acha que ainda tem algum jeito ou
que a pauta de armas já acabou no Brasil e não vai mais para lugar nenhum. Registre aqui a sua opinião. E na descrição do vídeo as possibilidades de apoiar o trabalho que é aqui realizado, seja de forma direta, seja assinando o nosso canal, com o que se desfruta de alguns benefícios exclusivos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.